Oi, gente! Estamos aqui para mais um Café com as Amigas e hoje nós temos os nossos convidados especiais. Eles que são os meus líderes, amigos da Ana, que são os pastores do Ministério Infantil. E a Vocês podem se apresentar, por favor, falar um pouco de vocês. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Miriam, eu tenho 32 anos. Não parece. Guilherme, sou mãe da Laura, de 7 anos, e Estevam, de 4, né? Que também fazem parte do Ministério Infantil, eles são uma bênção. Glória a Deus, calma. Bom, meu nome é Guilherme. É o sobrenome, né? Estamos casados há 10 anos, 9 anos esse ano. Graças a Deus. Temos 2 filhos. E aí a gente vai falar hoje, então, sobre o pastoreio do Ministério Infantil. Ele, como a pastora Jéssica já falou, eles são os pastores do Ministério Infantil, da casa de onde a gente congrega. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, então, é como vocês se tornaram os pastores das crianças, então? Antes disso, eu só posso fazer uma introdução, assim. Às vezes a gente nota que os ministérios, o infantil, ele é muito negligenciado dentro das igrejas, assim, é um lugar que as pessoas não dão tanto valor. Eu comecei a ver uma mudança na nossa segunda igreja ali, eu vi assim que havia uma intencionalidade maior com as crianças. E agora, ali, eu vejo assim como que Deus tem feito coisas lindas na vida das crianças. Até se a gente conseguisse na edição colocar algumas fotos, alguns momentos deles ali. Porque assim, Deus tem feito tanta coisa linda. Por que o Senhor tem feito, né? Porque vem de um coração disponível e esforçado para que o Senhor haja. Então ali o Ministério Infantil ele não é o lugar onde as crianças vão ficar para não atrapalhar o culto. As crianças vão lá para também continuar cultuando, elas vão lá para aprender. A palavra ela é direcionada para elas, mas ela é a palavra de Deus, ela não é infantilizada, ela é direcionada. Né? Ela não se cria maquiagem, nem facilita ela é a palavra de Deus, só que intencional para os pequenos, intencional ali para os adolescentes. Então, assim, isso me deixou assim muito impactada. E nós temos vários testemunhos de famílias que ficaram ali na igreja por conta das crianças, por conta do que Deus está fazendo ali. Então, eu queria falar um pouco disso, assim, louvar o Senhor publicamente pelo coração de vocês, né, que se estende ao corpo, né, da nossa igreja local, como que vocês têm feito, se colocado à disposição de Deus mesmo para servir aqueles que, entre aspas, não dão retorno, né, porque criança não dizima, criança não trabalha, eles só tiram, entre aspas, de nós, né, e eles estão sendo muito bem servidos ali, Deus tem feito coisas lindas ali em cima, né, na onde a gente chama que é a igreja da criança. E eu sou muito grata por poder ver e fazer parte disso, porque eu também sirvo no Ministério Infantil. Eu já falei que a Ana tem que entrar pra Baby, porque ela fica lá todo culto. Ela só não se rendeu. Pode entrar na Baby, pode entrar aqui. Mas então tá, então vamos pra primeira pergunta. Só voltando no assunto. Pode. Tem um amigo nosso, né? Que ele fala, você quer medir uma igreja? Você olha no Ministério Infantil. Uau. Ele, um tempo atrás, estava na denominação, daí ele ia na igreja, fazia a visita dele, e no final do culto ele chegava para o filho dele e queria aprender. Como é que foi? O que ensinar? Qual foi a palavra? Essa pergunta direcionada, sabe? Sim. Daí ela trazia, na maioria das igrejas em si, não é falando mal, pai, só brincando, só. Pai, só teve isso. Daí ele via, tipo assim, media, a igreja foi muito diferente. E graças a Deus que ali não é. Graças a Deus por isso. Porque foi falado já em outras vezes que a gente teve aqui, às vezes as pessoas elas tratam assim, porque elas não foram apresentadas para elas que elas podem fazer um culto com as crianças, né? Então, é igual a Angélica falou, a gente veio assim, a gente teve outras 2 medidas para comparar, né, para pôr peso. E realmente o que é feito ali na onde a gente está hoje, eu nunca vi. E eu, assim, a Angélica se converteu depois ainda, né? Teve a infância longe, mas eu vi desde sempre crente, né? Gospel. Mas Nasceu no berço. Nasceu no berço, né? Era de madeira, as pessoas falam que era coisa. Mas aí, eu nunca vi a seriedade que é levada, né? E o importante é que, assim, é plantada, é semeada ali, mas o que essas pessoas levam para casa
Não é uma coisa que acabou o cultinho e vamos brincar, vamos esquecer, não. Fica. Eu só tenho o Dani que vai lá, né? Ele é pequenininho, mas o Dani ele fica a semana inteira falando, e aí, às vezes ele, nossa, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que isso era pecado, porque às vezes a gente vê as pessoas tratarem as crianças como crianças, porém não dá voz a elas, então talvez elas façam as coisas erradas por não saber. Talvez assim, é tão óbvio que não é pra saber. Isso que eu ia falar, assim, não adianta vocês pensarem que, porque nós estamos falando de um ministério que, graças a Deus, tem fluído, tem tido respostas do fogo de Deus mesmo na aprovação, que eles deixaram de ser criança. Gente, não, é uma loucura. Tem que falar, fica quieto. Em nome de Jesus, tem dia que é o momento da adoração, eles estão dispersos, e aí a gente vai trabalhando, vai lapidando, mas ainda assim a gente tem vivido algo assim muito especial lá em cima, muito especial mesmo. A gente não pode esquecer que eles são crianças, né? E criança é criança, gente. Criança faz bagunça também. A gente não pode esquecer isso, né? Cobrar deles porque eles não conseguem responder, né? Trazer um peso sobre eles, né? De uma responsabilidade que eles não têm. É verdade. Se fosse medir na balança, né? Criança é criança, criança faz bagunça. Uma igreja. De uma criança vir na porta da atenção, beleza, mas não é uma pessoa adulta. Você vai no culto por aí. Sim. Não tem um zelo, não tem devoção. Não tem realmente o respeito que a pessoa está ali ministrando, né? A reverência. Eu vejo que hoje em dia muitas crianças dão muito mais respostas que os adultos. Muito mais resposta que um adulto, porque eles estão entendendo aquilo que os pais não entenderam. E é isso que você ainda chegou a citar, né? Que tem crianças que ficaram na igreja, a família quis ficar na igreja por conta das crianças. As crianças, eles estão apaixonadas, as crianças estão sedentas, né? É uma geração que está sedenta. E às vezes tem crianças que vêm de um lar ferida, machucada, amaldiçoada, né? E isso é dentro do lar, muitas vezes, que acontece isso, né? Um lugar onde tem muita briga. Então, quando as crianças chegam num lugar onde eles são bem recebidos, onde não existe, eles são amados realmente, né? E eles se sentem bem, se sentem seguros, é um lugar onde eles desejam ficar. E pedem para voltar. E eles pedem para voltar. E aí é onde o Senhor fala, não, eu encontrei essa brechinha aqui, agora eu vou catar o coração dos pais. Nosso maior desejo, na verdade, né? Introduzir o evangelho para eles, para que lá na frente publicar a palavra, né? Tipo assim, você tem meu filho no caminho que veio mandar, vai quando o grande não se desvia. Amém, amém, eu recebo essa palavra. E é engraçado, mais uma coisa para contar antes da gente entrar nas perguntas, é que nós, ali como igreja, não trabalhamos com evangelismo de crianças. Então, assim, a gente não está buscando, não que não aconteça o evangelismo, mas o evangelismo que eu estou dizendo é aquele de estratégias para atrair crianças para que você possa ministrar. Essa estratégia não é usada, ela é válida, não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que as crianças que vão para lá, elas vão como visitantes, e é igual a mim falou, elas se apaixonam pela presença, é algo muito extraordinário, gente. E aí elas ficam, às vezes o pai e a mãe não quer ficar, porque o negócio é complicado, eu já falei no meu Instagram que assim, a tenda não é falei o nome. Mas não é um lugar onde a nossa igreja local não é um lugar onde as pessoas ficam assim, se não quiser algo realmente firme. Mas as crianças querem muito voltar e acaba que os pais caminham mais tempo ali por causa das crianças. É mais um alimento sólido, né? Quem não vai suportar quem não quer realmente um alimento sólido. Então, aqueles que querem lentinho não conseguem permanecer, porque ali é um lugar onde a gente está levando uma igreja assim madura, preparando uma noiva para onde. Olha, eu tenho um áudio que a Angélica ouve, e eu tinha muito temor de ouvir aquele áudio do Timóteo. Eu não vou procurar. Não quero nem ficar procurando essas coisas, né? Pra quê? E aí eu já tava lá na academia e no meio de uma série ele entrou. Como eu vou tocar agora? Ele tava lá no telefone, eu ouvindo. E isso é uma verdade. Que as pessoas, o evangelho puro, ele machuca o ouvido das pessoas. E elas vão procurar um evangelho que massageia o ego delas, né? E infelizmente é isso. E graças a Deus que o Senhor nos alcançou e nos trouxe para esse lugar e tem nos mantido nisso, né? Porque aí a gente entra nesse lugar de comparação de alimento, né? Você vê
E algumas igrejas são coach e outras é o que é caminho, entendeu? Não é passar a mão na cabeça de ninguém, é o que é certo, é pecado. E É pegar a palavra, né? E para que não se crie uma idolatria, a gente quase não fala, apesar de estar toda hora na nossa igreja local, a gente quase não fala aonde é a nossa igreja local ou qual é a nossa igreja. Só o Leonardo, que é muito tenda lover, e aí ele não, a primeira coisa que ele falou, Eu sou o Léo da tenda. mas assim, nós não temos a menor intenção de dizer que nós sabemos ou temos a verdade absoluta. Nós fazemos parte do reino de Deus e nós somos muito felizes como igreja local por fazer parte disso. Para nós é uma honra estar onde o reino de Deus está sendo estabelecido, não uma placa, não uma idolatria, mas o reino de Deus. Então, nós andamos em honra, por isso que nós amamos a nossa igreja local, mas com certeza não é uma idolatria. Amiga, então vamos lá então para a primeira pergunta, que é como vocês se tornaram então pastores de crianças. Quer responder primeiro? Você fala sobre testemunho, né? Então, eu entrei no Ministério Infantil porque eu vi que havia uma necessidade. E eu falei, meu Deus, né? De fato, assim, alguém precisa se dispor, né? Então eu falei assim, olha, eu não sei como fazer, né? Mas eu me disponho. Então, assim, eu entrei no ministério, era uma outra liderança, né? E a gente ali foi aprendendo mesmo. E eu gostei muito dali, né? Das crianças, a gente começa a se envolver com eles, a gente pega amor, a gente pega, assim, uma paixão mesmo pelas crianças, né? E o Guilherme estava bem resistente. Isso não é pra mim, negócio de criança. Nós já tem dois, nós vamos matar conta dos dois, trabalho fora, porque eu não trabalhava, né? Fora. Então, assim, pra mim, estava mais tranquilo, né? Então, assim, quando ele quis entrar, a antiga liderança chamou um dia para ele poder auxiliar, só para ajudar lá em cima, porque não tinha, acho que professor, tinha faltado alguém, né? Isso. E daí o Guilherme subiu para poder dar um suporte, né? E era Dia dos Pais. Aí nesse dia, né? A antiga liderança chamou. Na verdade, eu estou em casa com um café. Isso foi proposital. foi uma coisa bem intencional. Aí a gente estava em casa conversando e tal. Eu falei assim, não vai ter. O professor está sendo que lá só para ajudar. Que era o Dia dos Pais. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu fui o coração em si, para ver o que ia acontecer, porque eu não estava com esse coração de levar todo dia, se dispor e tal. Eu fui mais tipo um staff, né? Sabe? Quebrar galho, né? Tá precisando, vou dar ajuda. Isso, era a minha intenção, né? Era o. Como é que é aqueles que eu falo, né? Que o Ministério do Filho aqui. Não é ajudante, mas seria mais ou menos isso aí. Você tinha colocado. Não. Daí eu não estava voltando assim. Não estava com o coração focado, assim, falei, vou mais para ajudar. Por ele querer que parece aquele dia era para o Dia dos Pais. Aí tal, a gente estava, daí eu na liderança, né? Você não quer orar? Eu falei, só que antes de orar, eu falei assim, hoje é Dia dos Pais, fiz uma introdução para as crianças. O Dia dos Pais, o que vocês comeram? Churrasco e tal. Quem me deu um abraço no pai? Quem me deu um abraço no pai? Essa foi a pergunta. Com a 10 segundos perguntando. Eu falei, como assim, cara? Dia dos Pais, não deu um abraço no pai. Aquele ali no coração. Eu sou muito chorão, né? Eu comecei a chorar, assim, sentado no chão, assim, como assim? Dia dos Pais e a criança pedindo um abraço. E foi onde eu entendi, sabe? Tipo assim, se precisa de alguém aqui que esteja com o coração realmente voltado a isso. Que morra pela causa, sabe? Não está aqui só para ajudar. É porque nós não queremos voluntários. Voluntários. A obra de Deus não precisa de voluntários. Porque o voluntário, na verdade, a gente move por interesse, a hora que trabalha. Ou quer fazer de qualquer jeito. Aí é onde eu entrei e falei assim, cara, eu quero isso aqui. Quero estar aqui. Aí fui conversar com ele. Então, cara, querendo entrar, tal, como é que faz? Né? Tem que pegar um currículo, não, você é mais que bem-vindo aqui. Vocês são mais que bem-vindos, então tá perdendo, então tá bom. Amém. Aí a gente começou a caminhar naquele ali,
agora está me dando no coração. Eu vi, precisava da minha vida. E como pai, eu quis dar um amor de pai para aquelas crianças ali. Aí a gente começou a caminhar, até que num belo dia, a liderança desmanchou. Quem estava fazendo líder de mistérios eram os pastores da casa, né? Aí chamaram a gente para conversar e a gente falou assim: eu sei que vocês podem dar um não, podem não dar um sim. Mas eu quero me apresentar para vocês. O que vocês... então. Não. O que vocês acham, né, de assumir a liderança do Ministério Infantil? E por exemplo, que pareça, uma noite antes eu tinha tido um sonho. E eu me vieram falando isso, né? O próprio líder chegou para mim, nesse sonho, né? Falando assim, que estava passando a liderança para mim, e no sonho perguntar assim, beleza, mas por quê? Sabe? Mas por quê? Eu não sou apto, não sou um cara preparado, não tenho estudo para isso. Aí foi onde a gente conversou na mesa com o pastor e falou assim, mas ele não precisa de aprender. Ele precisa de habilidade. Ele precisa do coração. E se assim, vocês saem. E daquele dia em diante, então, Porque quando os pastores chegou para nós para chamar a gente na questão de liderar o ministério, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente está lidando com crianças e eles são... É um ministério muito que requer muito da gente também, né? E eu peguei e falei pro Senhor assim, eu falei, Deus, eu não sei como fazer isso, né? Eu não sei como que é isso, né? Eu acho que tem muitas pessoas mais capacitadas do que eu ali dentro já para fazer isso, né? Que às vezes já é professora, que já trabalha com isso. Eu falei, eu só sou uma dona de casa que cuida da minha casa e meus filhos. Eu não sei como fazer isso. Ele falou assim, mas nem todos têm um coração. Então, o Senhor está muito mais interessado no coração do que na sua habilidade, né? Porque é Ele quem capacita os seus escolhidos. Não somos nós. Claro que a gente vai também se aperfeiçoar, buscar estudar um pouco mais, né? E que a gente precisa mesmo, né? Que ali também é um ministério onde vai crianças que têm alguma, não sei se pode ser uma deficiência, assim, né? Como um TDAH, um autista, né? Ai, gente. Mas É isso. e o Senhor me disse isso, né? Que ele não... Que é mais o coração mesmo, porque ele está interessado no coração, né? O Senhor conhece o nosso coração. Então, assim, a gente se dispôs a estar liderando esse ministério e realmente falou assim, nós não sabemos, nós não temos vergonha de falar. Nós não sabemos como fazer. O Senhor sabe muito bem que a gente está aprendendo a lidar com as coisas de casa, a criar os nossos filhos, né? Ensinar a tua palavra, o teu evangelho, trazer a tua presença para as crianças da minha casa. Então, como é trazer para os filhos dos outros uma responsabilidade que você está com os filhos dos outros, é muito assim, tira muito temor. Então, assim, a gente se dispôs e o Senhor, ele vem com graça, né? Porque a gente é transparente. Então, o Senhor, ele vai liberando cada dia, cada medida. E logo que a gente entrou, assim, eu falei, Senhor, alinha agora o ministério. O que o Senhor quer alinhar, tirar, apagar? E foi, assim, um mês que ferveu. Eu falei, amém, Deus. E eu fiquei muito preocupada. E daí eu falei, cheguei na nossa pastora, eu falei assim, pastora do céu, o povo tá saindo. Porque é uma oração perigosa, né? Porque a gente ficou assim, meu Deus, né? A gente trabalha com escala. Sim. Precisa de uma equipe. Precisamos de uma equipe realmente, né? Para também não sobrecarregar os mesmos. E daí eu me vi, assim, a gente se viu assim, com o pessoal saindo, né? Eu fiquei um pouco brava com aquilo também, porque eu falei assim, as pessoas preferem sair do que se alinhar, do que se arrepender, do que se consertar, porque assim, gente, não há pessoas perfeitas ali, né? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, né? Mas nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida, mas a gente não vai desistir, né? A gente se arrepende, a gente continua, e ali o Espírito Santo ele vai nos mudando. E daí o Senhor veio, arrancou aquilo ali do meu coração, né? Conversei com a nossa pastora, ela falou assim, a gente precisa entender as podas. Meu Deus. Né? Isso são podas, é necessário, né?
E eu falei, amém, Senhor. Se é assim que o Senhor quer, que assim seja. Foi um mês assim que a gente se doou muito. E eu dia que eu cheguei para o Guilherme, eu falei assim, não sabia como ia ser difícil esse morrer. Porque assim, a gente realmente se doou e a gente não participa praticamente por um mês, 40 dias, sem praticamente participar dos cultos lá embaixo, porque ele só não tinha quem ministrasse lá em cima mais. Então, para a gente não sobrecarregar tanto as outras pessoas, a gente se colocava muito mais, né, a gente. Até que o Senhor começou a enviar, né? Aqueles que realmente têm um coração, porque é muito importante. Que não foram voluntários também, foram pessoas que estavam na mesma visão que vocês. Porque os voluntários, gente, eles vão, se dispõem, mas na hora que eles não vão ter para obrigar. Nem aqueles que já se dispõem, se não pode, a gente não vai obrigar, né? Quem dirá um voluntário. Então, não sei como funciona nos outros lugares, mas ali para nós não funcionaria ter voluntários. Se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Teve uma questão assim que a gente, antes de Senhor colocar esse entendimento de voluntário, a gente colocou uma pessoa para que se dispôs, eu quero ajudar. E a pessoa foi, porque estava escasso, né? E essa pessoa foi, só que teve um dia daí que o Senhor trouxe isso para nós, né? O Ministério Infantil não é lugar de voluntário. A pessoa vai daí como quer. Sim. E a pessoa já tinha falado assim, olha, eu não vou entrar no Ministério, eu só estou no lugar. Eu falei, amém. Só que na escala, né, quando eu fiz uma escala, eu coloquei a pessoa, porque ela não faz parte do Ministério. E a pessoa ficou assim um pouco chateada, né? E eu fui conversei com ela, olha, é que você me falou isso, eu não queria colocar uma responsabilidade ao qual você não quer, né? Ela falou, não, eu quero participar. Né? Então a gente conversou, tudo se alinhou em algumas coisas. A gente conversou com ela, porque ela não quer. E a gente conversou ali onde ela se dispôs realmente a participar, porque eu falei, gente, a gente não quer uma pessoa que vem aqui e quer lugar porque alguém faltou. A gente quer realmente que você queira estar aqui, porque senão você não vai poder por isso aqui. As pessoas vão fazer de qualquer maneira, na verdade. E as crianças, eles são assim muito espertos, né? Eles sabem quem está brincando, quem de fato está sendo responsável, quem de fato realmente está levando Jesus, a forma que está levando e quem não está. Sempre. Isso muda até a autoridade na hora da sala. Sim. Então, assim, e isso da autoridade foi algo também que a gente teve que aprender, porque até a gente chama algumas crianças ali de correria, né? São os correria. É os que dá uma ditadinha um pouco mais fervorosa ali dentro da sala. Dá toda uma empolgação para os professores, faz uma animação nova. Então, assim, até a gente também mostrar para ele que nós somos autoridade ali, para ter respeito, né? Levou um certo tempo pra gente também, né? Conhecer o coração dessas crianças. Tem essa parte dos correrias, né? Que são de 3 a 7. Mais ou menos isso. Nas correrias eles param entre 4 e 5, né? Porque daí é quando eles estão no auge ali. Daí eu não sei qual que é a mais pior dificuldade. Se é das 3 a 7, qual das correrias, se é de 7 a 12. Porque ela começa com te questionar você. Domingo passado, né? Eu buguei naquele lugar. Porque sai pergunta, não, você é mal. Não, eles são ótimos. Eu tenho dó de quem deu aula pra Duda, quando ela estava na fase da salinha. Porque a Duda era aquela criança que jogava aquelas perguntonas na mesa, tipo assim, fala de tal tema. Como que acontece tal coisa? Uma delas, né, por exemplo, assim, eu falei sobre Davi, sobre o coração de Davi. O coração de Davi, que era uma pessoa temente a Deus, embora ele era pecador, sim. Mas ele se arrependia fácil. A questão de que você vai pecar, mas volta, conserta, se alinha para eles, né? Aí, olhando aqueles salmos, que fala que o preço do pecado é a morte. Não. Eu acho que Deixa eu ver. Será que o celular está conectado? Ou eu confundi que eu ia ver. Na verdade, esse quarto de algum celular que está livrando, vai aparecer depois O do salário do pecado é a morte. Eu acho que é Romanos. Romanos 6, 23.
Separa, vida, porque fica mais fácil pra mim editar depois, parando como que isso. Então, voltando assim, né? Eu tava falando, uma das perguntas aqui, eu falei assim, não surgiu isso, né? Eu tava falando sobre Davi, sobre o coração de Davi, o coração temente a Deus, embora ele pecava, mas se arrependia. Aí eu falei de Romanos pra ele. O salário do pecado é a morte. Aí ele perguntar pra mim, como assim, tio? Você já morreu? Como vai ser a morte? Eu tive que explicar pra ele, são coisas alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tá bom. Mas quem que é julgado? Eu fui lá pro Éden, falar da criação. Aí de repente a menina falou assim, mas hoje o Éden existe. Onde que ele está? Me conta, me mostra. Não, professor também não faz infantil, cara, olha. Você tem que estar E pela a calma, gente, né? como é temente a Deus, Tem não que vou estar mentir com a pra palavra criança, né? assim, Tem que estar com a palavra. E uma das coisas do ministério, porque vai levar todo mundo a estudar, buscar mesmo conhecer a palavra, né? Esse Deus que a gente serve, né? Conhecer Ele e prosseguir em conhecer Ele, porque as crianças, gente, isso é inteligente, eu entendi. Olha, teve um dia que a Ana do Pecote, deu uma aula pra eles, e aí ele chegou em casa falando, porque ele sempre fica muito impactado com as palavras, né? Ainda mais ser um tema diferente. E aí a Ana foi e falou. Aí no outro dia eu cheguei da academia e tinha vários áudios da Ana, e vários textos bíblicos. Aí eu falei assim, que isso? Ela falou assim, Ana, não é porque ontem eu falei disso e o Dani, tá, mas aonde que tá? Me mostra na Bíblia que eu quero ver, tia, que eu quero ver. Mas ele não, eu falei assim, Ana, ele foi mal educado, foi grosso, né? Vai te afrontando onde ele só queria saber. E essa é a sede das crianças. Porque não adianta só levar, eles vão querer. Da onde você tá tirando isso? A Duda era muito assim. Nossa. E a fome que eles têm, né? É o que eu falei no começo. As crianças estão tendo assim mais fome, mais sede pela presença que às vezes os próprios pais. Gente, eu fico impactada de chegar lá e falar, meu Deus, eles enchem a gente de pergunta. E eles são crianças assim que eles estão vivendo. A gente vê ali assim coisa que eu nunca vi, né? De eles se derramar mesmo diante da presença. Criança sendo batizada com o Espírito Santo, crianças sendo cheias mesmo, né? E eu, no contexto de dentro da minha casa, todo mundo cristão, todo mundo conhece, sabe? Porém, o Dani, ele entrou no lugar, depois que a gente chegou ali, o dia que o Dani tá fazendo devocional, não tem como ele tá na casa tá fazendo outra coisa. Porque ele constrange quem tá ali. Não dá pra você ficar mexendo no celular, não dá, sabe? Você precisa. Ele te constrange, ele nos constrange. Nos constrange, ele muda o ambiente, ele realmente atrai a presença de Deus, sabe? É verdade. E é uma coisa assim que Dani, desde pequenininho, a gente sempre viu ele muito quebrantado, vivendo muita coisa, mas ele tem vivido uma coisa muito diferente. Ele tem visto alguma coisa. Ele, não só ele, né? As crianças no geral. No geral. Às vezes eu tô ali na adoração lá embaixo ainda, né? Não lá em cima. E eu tô ali adorando, daqui a pouco eu ouço do nada alguma criancinha gritando, tipo, Davi, o Miguel, o Manu da Valéria, o Dani, tipo assim, e eles gritam, né? Eles querem botar o pulmão em atividade. E eu falo, meu Deus do céu, que privilégio poder estar num lugar onde as crianças têm liberdade, onde elas não assistem o culto, onde elas dão culto. Elas entregam o culto delas também. Claro que, igual a gente falou no começo, gente, é criança. Então, na mesma hora que eles estão adorando, daqui a pouco a gente já tem que dar uma pegada e falar, meu filho, não faz isso, não empurra a irmã. Porque são crianças, mas também a gente não pode negar a evidência do Espírito. Eles dão uma resposta no Espírito muito maior, igual você falou, tem muito mais fome e sede até mesmo do que muitos adultos. Que estão ali naquele ambiente, não acessam, e as crianças estão acessando esse lugar. Sim, eles são muito sensíveis. Sim. Vem Jesus, E eles são sedentos mesmo por Maranata, né? Jesus. Eles se derramam, eles gritam mesmo. E eles sabem o que quer dizer. Sabe? Não é uma palavra que eles não sabem o que quer dizer, eles entendem o que quer dizer o Maranata. No meio do lugar. Não é. E ainda nessa transição de igreja que a gente estava, na outra igreja era uma igreja maior. E o Dani ficava com as outras crianças na hora do louvor, né? Antes de descer. E a gente ouvia ele gritar, só que não quando a gente chegou ali. Porque a gente chegou, ele ficava junto com a gente na hora do louvor, né? E aí eu cheguei assim, meu Deus do céu, muito, muito carnal.
E eu tava num dia péssimo, sabe? Eu cheguei em casa e ela falou assim, olha aqui, você para de gritar. Para de gritar na hora do louvor. E aí eu Porque, vocês sabem, né? Dando pulmão, gritando. dando a vida. E aí, graças a Deus, o pai dele é mais crente. Eu falei assim, não, vai defender o menino. Deixa o menino adorar, né? Ele não tem nada a ver com você estar com um dia mal. Aí vai, né, Dani, desculpa, meu filho, não sei o que. Só que daí, nesse lugar, nessa mesma bronca, ele entrou num outro lugar. Ele falou assim, mas mãe, será que é pecado fazer isso? Ele falou assim, será que quando... Ele me perguntando, ele falou assim, mas será que quando eu tô gritando para as outras pessoas me ouvir? Eu falei assim, Dani, não, olha como que a cabeça dele entendeu. E aí, o que você falou, a gente tá aprendendo a lidar com as crianças de casa. E eles estão entrando num outro nível. Olha o que uma criança está me perguntando. Só ressaltando que tem 10, Não, ele tinha 8 quando a gente chegou. Imagina. Ele falou, mãe, será que eu tô pecando? Será que eu tô gritando para as outras pessoas me ouvirem? Como que eu devo soldar no coração? Eu falei, como pra mim? Um dia dando aula, a aula era sobre pecado. E aí, falando sobre a importância de confessar, né, os pecados. Ele falou assim, tia, eu preciso confessar. Eu falei, Calma, velho, calma. aqui em público. Deixa pra você confessar. E eu acho assim, a gente já ministrou eles outras vezes, né? E quando eles. Aí você pega o pequenininho igual a Elisa falando assim, eu queria me arrepender pelos meus pecados. O coração da gente sangra, que você fala assim, meu Deus, que pecado, porque essa mulher não abre a boca, tem pra arrepender. E nós, então, Porque as crianças realmente eles levam a gente, eles nos constrangem. Né? Tanto A as primeira crianças, vez. tanto os adolescentes também, né? Tem um amigo nosso, eu perguntei, tava lá no meio assim conversando, aí ele pegou e soltou essa. Ele sabe qual que é o meu maior medo? Qual que foi a pergunta? Adolescente, falou isso. Meu Deus. Aí logo quando você começou a ir na igreja, que você estava indo visitar. E o Dani foi lá em cima na salinha, né? Lá no culto, lá em cima das crianças. A gente fala isso porque ele foi superior. Ela no andar de cima, né? Na hora que eu vi ele adorando, eu falei, que isso? Ele já é crente, ó, ele já é crente. Ele tá jogado no chão. Ele tá lá, e ele tava assim, Pega a senha, Olha pra Jesus. eu falava, meu Deus, quem é o pai dessas crianças? Eu queria dar um abraço bem apertado neles. Porque, gente, as pessoas acham que ministério infantil é você Brincar com as crianças. leva as crianças ali que eu quero Não quero prestar atenção na palavra, eu quero louvar, né? Misericórdia, que hipocrisia, né? E as crianças, gente, eles realmente constrangem a gente, assim, porque eles vivem um nível de adoração. E eu não vou cansar de dizer que muita gente não vive. Não. Sabe? E eles vão lá em cima, eles se derramam, eles se entregam verdadeiramente. Né? E o Dani, ele me constrangeu muito quando eu vi ele lá em cima, porque eu falei, meu, que criança é essa? Que família é essa? Um monte de pecador. Porque é difícil você ver uma criança que já chega assim, porque já vive, às vezes, muitos já vivem isso dentro de casa, não são muitos, mas tem gente que vive. Então a criança chega ali, aquilo ali não é algo estranho para ela. Na verdade, né, se for parar ela falou que tem um ano? Não tem um ano. Foi quando você Chegou em novembro, no começo de dezembro a gente chegou. Já trazendo uma resposta para mim. Faz 9 meses, 10 meses que a gente está com liderança. Eu acho que a gente começou. Quando a gente começou, ele chegou. Então, se for ver, ele trouxe uma medida. Novembro, foi mesmo. Nossa, verdade. Ele trouxe uma medida, trouxe, tipo assim, nesse nível aqui. Meu, o Senhor vai juntando seus amigos. A gente tem sede das mesmas coisas e por isso a gente se encontra a caminho, né? A caminho do céu a gente tem se encontrado. Tinha possibilidade? Não. Te conhecia, lógico. Não tinha possibilidade, Ana. A gente pode contar sobre isso em outro momento, mas assim, não havia mesmo possibilidade dela sair. Não é. E assim, eu não me canso de dizer nos vídeos, a nossa intenção é justamente essa. Que essa mensagem, que esse café chegue para as pessoas que estão com sede, igual nós estamos. Igual nós estamos, que esses testemunhos, que essa vida do que nós temos vivido como Ministério Infantil possa alcançar o seu coração também, fazer sentido para você, que você consiga colocar
né? De repente, se você já está no Ministério Infantil dentro do lugar onde você serve. Amiga, próxima pergunta. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Como apresentar Jesus, então, para essas crianças? Porque ele vai, né? Como foi falado, já chega algumas crianças que já são crentes, porém chega as crianças que vão conhecer do zero. E às vezes não tem o discipulado dentro de casa. Então o alimento delas vai ser ali, no culto infantil. E como vocês começam essa introdução aí? Como que é? Eu leio pra você. Lê. Qual é? Apresentar Jesus para você. Ah, é verdade. A gente precisou fazer um corte, mas a gente tinha perguntado para você como que a gente pode fazer para apresentar Jesus para as crianças ali através do Ministério Infantil. Então, como eu estava falando, né? Eu li um livro do Leonardo Henry Hill. O nome desse livro é Por que Tarde o Avivamento. Ele falou sobre avivamento, falou sobre aquilo que precisa ser feito e as pessoas não fazem. Mas uma coisa que chamou a atenção foi um capítulo que fala assim: o fogo produz fogo. Eu comecei a pesquisar. E quer dizer o quê? Você só vai me ensinar aquilo que você vive. Você só vai falar aquilo que você vive. Então, para eles, para as crianças, eu preciso ser o pai que eu sou. Entendeu? E até para montar, vamos ministrar identidade. Então, durante a semana, eu vou analisando. Para não chegar uma coisa pronta. Já chegou vez, eu falo assim, eu quero falar de ti, por exemplo. Falar de ti. Né? Então, eu falo para mim, não quero falar de ti. O que você acha? É produto de Espírito Santo. Aí você tem que voltar lá atrás, falar, pai, e aí? É isso? É porque ter essa sensibilidade que não é aquilo que nós queremos, não se trata de nós, se trata dele. Então, o que o Senhor quer falar com eles hoje? Né? O Senhor quer curar o que hoje? O Senhor quer tratar o que hoje? A identidade, a paternidade, é curar, é algo na alma. O que o Senhor quer fazer? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e estar atento ao que o Senhor quer fazer, né? Discernir. E às vezes vai acontecer da gente preparar algo que a gente acha que era para ser e era para ser, mas na hora alguma criança diferente vai. O Senhor está levando alguém diferente. Então o Senhor ele vai mudar todo um contexto por causa de uma pessoa. Com certeza. Né? É que a gente estava falando. Estava falando de experiência, a gente tinha naquele lugar. É meio processador. Chegou vez que não são nem separar. Porque a gente separa por classe de idade. Nem separar as crianças. Foi um mover tão grande de Deus naquele lugar que eu falei assim, cara, o que é isso? O que está acontecendo? As crianças pequenininhas, as crianças um pouquinho maiores, todo mundo quebrantado, chorando. Você via que era só a mão de Deus naquele lugar. Aí você olhava, você começava a discernir assim, o que está acontecendo? Ele tinha uma criança nova. Eu falei, não, como Deus é poderoso. Ele transforma a atmosfera toda para alcançar um. Para alcançar um. E aí você vai constrangendo, você vai apresentando para ele, sabe? E é aquilo que acho que a pastora fala, né? A gente não pode atrapalhar. Se não atrapalhar o que o Espírito Santo vai fazer, você já está assim, ó, nota 10 para você. Eu já quero fazer uma pergunta que não está aqui, mas como eu não sou do Ministério Infantil, talvez você saiba dessa resposta. Então não tem, tipo, uma escala de palavra no mês. Então, a gente tem portfólio que fala? Aquela tarefa de domingo? Como se fosse um... a gente já tem uma linha já, que é para domingo, somente para os menores. Por quê? Os menores a gente tem que ser um pouco mais lúdico, né? Para eles chamar a atenção deles mais, né? Então, assim, a gente vai trazer desenho, né? Que até a Angélica é responsável disso, de imprimir essa tarefa de domingo. Então, tem um desenho, tem a história. A gente tem todo um material muito legal. É um material muito bom, é da Connect Kids. Então é um material muito bom, mas pro domingo. Na quinta-feira, os professores eles ficam na liberdade para preparar uma palavra, né? Tanto no domingo também, gente. Isso daí é para facilitar a vida de todas as pessoas, porque muitas pessoas que estão ali, como nós trabalhamos fora. Então, assim, às vezes fica difícil para a gente preparar algo específico também. Principalmente o lúdico, né? O lúdico é o difícil de montar. Às vezes a palavra a gente até tem, mas montar os acessórios ali, o visual. Às vezes a gente trazer as crianças para envolver os menores, de eles serem, você vai ser Jesus hoje, você vai ser o José, você vai ser os discípulos, para envolver eles, né? E assim, não causar tanta bagunça dentro da sala. Mas então tem sim essa, para os professores que quiserem ministrar no domingo, na quinta-feira eles têm, os professores ficam na liberdade, né? Ficam na liberdade de eles preparar uma palavra. Os maiores não.
Os maiores a gente, no começo, quando a gente pegou o ministério, assumiu o ministério, na verdade, era assim, a tarefa de domingo era para os maiores e para os menores, porque lá a gente divide de 4 a 7 e de 8 a 12, né? Então, são 2 turmas. Então, antes a gente ministrava essa tarefa também para os maiores, só que a gente viu que estava muito lúdico para eles. As crianças já precisavam de um alimento um pouco mais firme, né? E muitas crianças ali que daqui a pouco já descem lá para baixo, assim, para participar do culto, já mesmo para preparar. Então, vamos começar a preparar um ambiente realmente de culto para eles, de ministrar palavras, para eles realmente se aprofundar também, né? No conhecimento. Então, na quinta-feira é assim para os menores e para os maiores, os professores no domingo também para os maiores, eles mesmos preparam a sua palavra para os maiores e para os menores na quinta. Sim. Ao não sei qual esse mês, né? Mas a gente conversou com os professores e tivemos uma direção da parte de Deus de falar sobre identidade. Aí, sim, a gente falou assim, vamos falar assim. Mas não falar, vamos falar de identidade, você não falar, não. Foi só como um tema, entendeu? Tentar tratar isso na vida das crianças. Porque tem muita criança chegando ali, que até mesmo depois de grande, fala assim, quem eu sou? A mídia, a internet, telefone, televisão, pode ser aquilo que você quer. Não. A gente trouxe esse mês, sabe? Falar sobre a identidade, ele trazia a identidade formada de Jesus para a vida. Sim. Um tema bem pontual, muito bacana. Porque ali nós estamos discipulando crianças, né? Nós estamos formando novos pastores, novos mestres, líderes, homens e mulheres, gente, curados. Porque o que a sociedade tem hoje de homens e mulheres que não é curado, que fica bravo com qualquer coisinha, é inveja daqui, é birra dali, todo mundo precisa de chupeta, né? Tudo vai de bebezão. Por quê? Porque gente, às vezes eu falo assim, as crianças que chupam chupeta das crianças vão deixar levar pros adultos. Tá precisando de chupetinha babada, menor. Porque realmente, né? Então, assim, a gente precisa ter essa. Pera lá, gente, que eu me perdi. Se a gente conseguir criar as crianças firmes na identidade deles, né, já não ter essas crianças feridas, a gente vai ter no futuro uma geração mais madura. Né? O que a geração hoje precisa de gente madura. Né? Trazendo até para a pergunta que vocês perguntaram aqui, né? Uma vez eu escutei uma ministração onde o pastor falava assim: você já tentou alimentar uma criança com fome? Se senta na mesa, você e seu marido com fome. Aí você traz as crianças com fome. É uma loucura, né? Todo mundo fica nervoso. É verdade, né? Eu com fome, só tentando viver, eu já fico nervosa. Gente, eu muda tudo na vida, tudo só fome. Aí ele falou assim, aí a briga, né, a confusão na mesa, tantas coisas, porque você não vai alimentar e daí você vai alimentar como? Agora, procura você comer primeiro. Aí você come, seu marido, vocês dois se sentem, se alimentam. Aí depois você chama as crianças para comer. É outro ambiente. Tem compaixão na mesa. Você derrubar um copo de suco de uva clara branca, tem compaixão na mesa. Tem amor, tem tudo, gente. Tem perdão, tem tudo. Então eu só consigo oferecer aquilo que eu como. Se eu não comer primeiro, como é que eu vou oferecer algo para as crianças? Então eu preciso me alimentar. Então a gente sempre fala assim, os professores que estão ali, gente, vocês precisam se alimentar, vocês precisam buscar. Uma vez a gente fez uma reunião que a gente falou assim, quem participa do ministério precisa de início, precisa cumprir os princípios. Porque se você não cumpre os princípios, Como é que vai ensinar? não tem nem como você não vai pregar nada aqui, você não tem nada para pregar, você não vive nada daquilo que está na palavra. Então a gente ali na tenda tem o culto integral, né? Porque em geral as crianças sobem depois do louvor, e aí tem uma vez por mês ou duas? Geralmente é 2 vezes, uma vez no mês. Aí fica também muito, porque como é uma igreja que está recebendo muitas pessoas, já aconteceu de, gente, vai ter que ter culto integral hoje, todo mundo sobe, porque estava muito cheio. Chegou a vez de ter 30 pessoas lá embaixo e 40 na criança. Se pega uma família igual a nossa, então é mais filho do que tem mais criança do que
de adulto. Essa família. Uma coisa que eu queria falar é que, assim, eu achei tão maravilhosa a resposta que vocês deram sobre o evangelismo, né, de crianças. Como apresentar Jesus para as crianças, porque não existem várias estratégias que vocês podem comprar livros, vocês podem ver, mas assim, todas elas são falhas. Porque a única estratégia para se ganhar o coração de uma criança, de um adulto, de um senhor, é você ter Jesus. Você primeiramente ser incendiado por ele, você primeiramente queimar de amor por ele. E aí você vai compartilhar o evangelho. E aqueles que o Senhor já tiver separado para serem os seus, eles vão sendo acrescentados, porque o evangelho que nós vivemos incendeia o nosso coração e incendeia o coração do outro também. E aí a gente vai pregando, mas o meu filho ainda não foi incendiado. O seu papel é pregar. O nosso papel como ministério infantil é ir pregando. Até o coração dele sendo incendiado também. Uma outra coisa que eu achei muito interessante que a Miriam falou, ela falou a questão do dízimo, né? Mas assim, até que o dízimo ele fica pequeno perto da linha de princípios que a gente tem para poder servir o ministério infantil. Então, assim, uma coisa que não é tolerada é pecado. Pode ser que a gente demore a descobrir, mas descoberto não passará. Não existe perfeição em ninguém. Tem nossas pessoas falhas, pecadoras, que necessitam constantemente da graça de Deus. E assim, não quer dizer que a gente não peque, mas o pecado escondido, o pecado que é mantido em oculto, ele foi feito de uma forma diferente, né? Intencional. Então, assim, quando descoberta, essa pessoa não vai continuar alimentando as crianças, porque a gente entende, e não é só no Ministério Infantil, isso se aplica em todos os ministérios ali na nossa igreja local. A gente entende que muito mais do que o seu trabalho, a gente quer a santidade do altar. E a santidade do altar ela é feita por pessoas santas, que foram santificadas pelo sangue de Jesus, não perfeitas, porque não é sobre perfeição, a gente nem tem a intenção disso, na verdade. Na verdade, as pessoas não suportariam conviver com a nossa humanidade, porque a nossa humanidade mostra muito que a gente não é perfeito. Mas a gente é mal, totalmente mal. Mas ainda assim existem pecados, existem lugares que não devem ser acessados e que é totalmente possível viver sem. Ainda que se caia, nunca mais um justo voltará para aquele lugar. Porque uma vez caindo naquele pecado vai ferir o relacionamento dele com Deus de uma tal maneira que ele vai ter temor de voltar para aquele lugar. Então ele não vai mais cair naquilo. Pecado recorrente também, a pessoa tem que ser afastada, não dá para continuar. Enfim, é só que eu achei interessante, né? A questão do dízimo, perto de tudo que a gente vive, ela é até assim... É pequena, porque... o dízimo é o mínimo, né? É o start. É o básico. A igreja que a gente anda hoje, né? Por estar à frente do ministério, por estar à frente da liderança. Cara, você vê que ninguém está investindo ali. A pessoa pode até pensar, mas eu vou investir um dinheiro na igreja. Cara, mas você vê, por exemplo, na igreja, a gente serve lanche para as crianças. Toda reunião tem lanche para eles. Toda reunião tem lanche para eles. Então, assim, vai dinheiro. Tem aluguel, tem luz e outro. Eu penso assim, você não fala da família, né? A gente tem conta para pagar. A igreja não é diferente. Ela tem um CNPJ. Ela tem um conta para pagar que não vão pagar. Tem ar, Deus, é bom. E eu sonho tanto com ar lá em cima para as crianças. Chegou, gente, glória a Deus. Vai falar pra você, amiga, tem ar para eles. Deus é bom. Deus é bom. Vai, amiga, manda a próxima. Vou fazer uma próxima pergunta, então, que é como fazer para as pessoas verem a grande importância do ministério infantil nas igrejas em geral, né? Despertar porque como a gente falou antes, leva a criança lá para assistir a palavra, leva ela para brincar, né? Teve eu quero só dar um testemunho breve aqui do Ministério Infantil, não é meu, é um testemunho da Ju, a Ju das crianças que chegou agora. Ela também foi muito resistente e ela estava um dia lá, levou o pequeno para lá para cima e falou: eu não vou aqui, olha que hora, né? Não sei o que. E ela falou assim: ninguém. Testemunho que não é nem meu,
da Ju, né? Ela levou o filho dela lá em cima e estava lá, ela estava bem resistente. E aí lá ela fez uma prova dela com Deus. Ela falou assim, eu não quero vir, não quero ficar, porém eu vou ver o que o Carlos vai falar. Dependendo da medida que o Carlos fazer pra mim, a gente fica ou não. E ele voltou assim, desceu de lá impactado, falando que, mãe, você não sabe o que aconteceu, eu aceitei Jesus, né? E aí e ela ficou assim, meu Deus, e foi a medida, né, pra ela ficar ali. Então, a importância do Ministério Infantil, né, das crianças não irem lá só brincar, as crianças não irem lá só para passar o tempo, né? Então, o que fazer hoje, então, para as pessoas verem essa importância do Ministério Infantil dentro das igrejas? E só ainda do Carlos, esse dia eu tava muito mal, eu dei aula pra ele nesse dia. E eu tava muito mal, eu tava com dor, tinha acabado de ter o aborto, desencadeou uma dor de dente, a pior que eu já tive na vida. E nesse dia especificamente eu tava com muita dor, eu falei, Deus, eu planejei tanto essa aula sobre identidade, né? Eu queria muito, era a entrega do propósito também. A gente tinha feito um desafio com eles para eles decorarem os livros da Bíblia e esse era o dia de entregar. E aí eu tava assim, falando, Deus, eles vão ficar muito frustrados se eu não for, mas eu tava mal, gente, eu tava mal. Assim. E aí esse propósito gerou um alvoroço assim, das crianças, eles estavam decorando Deus todos do céu, quero saber, trouxe pra fora o espírito de competição deles. Engraçado, quando eu fiz, eu achei que as meninas iam decorar. Mas nada, quem decorou foi os meninos. É engraçado que a competição gerou neles, tipo assim, não, vou decorar. E eles decoraram bem mais do que as meninas. E eu falei, não, Senhor, eu vou, me ajuda. Gente, aquele dia eu ministrei aula, pra mim pareceu que passou em 5 minutos de tanta dor que eu tava sentindo. E eu conversei com uma por uma das crianças, porque eu já ministrava elas lá dentro, a aula normal, e eu conversava com elas lá fora, né, como tinha sido o propósito, devocional e tal. E nesse dia foi o primeiro dia que o Carlos estava lá comigo. E aí conversei com ele, perguntei sobre ele devocional e tal, e ele aceitou Jesus. E então, assim, esse testemunho deles é um testemunho para mim também, do meu esforço, do meu sacrifício diante de Deus mesmo, porque eu fui para servir ali as crianças, mas eu fui assim por obediência ao Senhor, porque eu estava muito mal. Eu estava sentindo muita dor aquele dia, eu estava muito arrasada. E aí a hora que eu soube desse testemunho, foi um consolo pro meu coração. Eu falei, nossa Deus, obrigado, porque a nossa renúncia diante do Senhor, ela traz o fogo da presença. Então eu sacrifiquei e eu realmente foi assim, debaixo de muita dor, muita entrega a Deus mesmo, mas o Senhor respondeu. E assim, nós que estamos ali, a gente tem visto o que Deus tem feito na vida dessa família. É lindo o que Deus tem feito na vida deles. Mas enfim, a questão da dor, né? Mais impacta a gente também, né? Assim, tem um colega, tô com dor. Eu não precisa nem falar, vamos orar, quem vai orar por ele? Os caras, no domingo mesmo, tinha uma menina que tava com febre, né? Tinha passado febre, tinha passado dor. Alguém quer vir orar? Da Alberto não tava. Eu não sei se ele quer orar. Aí, a gente chamou outro, vem vir orar aqui. Eu não quero. Nem só falar 2 vezes, eu vou orar. Vou orar. Você deu interesse das pessoas, por acreditar na cura, na salvação, né? Acreditar a seu orar, vai mover. Saber que Jesus cura, saber que é o Senhor, né? E a gente é intencional nessa questão com eles também, né? De mostrar que Jesus ele cura, Jesus salva, Jesus restaura, né? Então você também pode curar enfermos. Jesus vai te usar também para curar enfermos. Então, assim, quando tem alguma coisa, a gente pergunta, tem uma menina que está assim, sabe? Naquele dia eu acho que nós chamamos dessa orar por você também. Então, assim, mais mesmo para mover motivar eles na oração, né? Para levar eles nesse lugar. Quando acontecer alguma coisa, eles têm a quem correr, eles têm a quem pedir, a quem clamar, né? Que é Jesus. Eu acho que trazendo a resposta, né, que você estava falando, né? Como fazer para as pessoas sentirem a importância, né? Na verdade, são os frutos, né? São os frutos das próprias crianças. Então, vamos falar sobre o interesse por oração. Uma vez que eu ministrei eles, isso é tudo testemunho, gente. Uma vez que eu ministrei eles, eu comecei a falar sobre dons e sobre oração que foi respondida. Aí eu perguntei para eles, já fizeram alguma oração e essa oração foi respondida? É um ou outro. Eu vim trazendo testemunho, eu vou orar comigo. Amém. E trazer, né? Só vai trazer, só vai gerar isso na cabeça das pessoas se elas verem os frutos. Como você falou, né?
Da Ju. Falando da Ju, né? E constrange ela ficar com os próprios filhos, né? Porque tem muita gente, né, falando pro radical, né, que acha que eles são babá, né? Eu vou levar, meus filhos lá, que eu quero receber, eis-me aqui, entendeu? Então, você vai lá, eu quero ver. E acho que as crianças estão livres de participar disso. Eles não recebem, Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Não entender. Eu ouvi também uma vez a pessoa falando assim que não, a questão do dízimo mesmo que a gente estava falando. Ah, mas o dízimo, então, eles são obrigados a fazer assim. Como se estivesse pagando, sabe? Aí a gente falou assim, mas a Bíblia é diferente. A gente quer constranger nem tanto as pessoas a qual é a importância do filho. Para que lá na frente, logo eu falei, né, eles não eu tenho como confiar. Sim. Até mesmo, eu sofri um abuso. Não foram mal educados comigo. Primeiro contexto, tem um amigo. Né? Tipo assim, eu vou me abrir com meu amigo lá, vou abrir com a minha amiga lá. Porque às vezes não tem esse apoio emocional dentro de casa, né? Eles vai. Isso. Mas lá em Mateus, né, 21, ali no começo mesmo, vai falar que quando Jesus ele estava no templo ali, ele estava curando pessoas e o fariseu ficou, né, com os olhos assim, tipo assim, o que eles vão estar fazendo esses milagres? E lá tinham crianças, né, também. E eu vou até trazer aqui, deixa eu só colocar aqui. Né, que vai falar que da boca das crianças também sai o perfeito louvor. Então não há como Deus existir apenas e a gente precisa somente conduzir elas. As crianças elas fazem parte do que eu quis trazer no contexto, né? Porque as crianças elas fazem parte disso. Não tem como a gente excluir eles disso. Porque as crianças eles vão ver tudo. Né? E os pais acham que eu só vou levar a criança ali em cima que somente eu recebo. Você acha que os filhos também não recebem, eles também não fazem parte do reino. É mais fácil eles entrarem que você, né? Então, assim, eles também estavam fazendo parte ali naquela passagem, eu falei, eles também estavam fazendo parte, eles estavam vendo cura, eles estavam vendo pessoas sendo libertas de demônios. Então, as crianças estavam em meio de guerras, eles estão participantes de tudo. E as crianças também reconheciam Jesus. Olha, eles ficaram admirados, eles ficaram tomados, né, pelo tamanho glória do Senhor ali nessa passagem aqui, onde eles reconheciam quem Jesus era. E eles também estavam atrás de Jesus. E Jesus vai falar, olha, da boca dos pequenos também sai o perfeito louvor, vocês nunca viram isso? Das crianças também é o reino de Deus, deixem vir a mim os pequeninos. Né? Então a gente não pode impedir. E eu acho que respondendo a pergunta, a gente não tem como fazer o papel do Espírito Santo de convencer alguém. Mas essa é a nossa oração. Para que eles entendam a responsabilidade que é. Porque a gente está ali 2 vezes na semana para ministrar essas crianças. Os pais, eles têm muito mais dias, mais tempo. E também ainda tem as escolas. Então, é muito mais papel do pai. A gente só quer colaborar. Era uma coisa que eu já ia puxar esse assunto. O Ministério Infantil, ele é de extrema importância dentro da igreja. Porém, ele não vai suprir a necessidade de ter dos pais. Um testemunho meu, que eu não tenho vergonha nenhuma de contar, crente toda a vida, caminhando no evangelho há tantos anos, e ela sempre me falando, porém eu nunca ouvi. Eu escutava, mas não ouvia, sabe? Ela falava, você precisa discipular essas crianças. E isso, eu falava assim, vou discipular como? Mas assim, não me interessava. Aquela chave não tinha virado. E depois de ter chegado nesse tempo em Deus, eu não estou falando de placa de vidro, eu estou falando de chegar nesse tempo em Deus. É uma chave Que virou, que eu falei assim, meu Deus, as minhas crianças estão desprotegidas. Porque a gente chega num nível de religiosidade, que a gente pensa que é só o nosso devocional. Que, isso não é nem uma coisa a ser cogitada, sabe? Então, assim, tem o seu devocional, tem o devocional das crianças, tem devocional em família. Então, se você só se dedicar em mostrar Jesus para a sua família, você já vai ser um cristão. Sim, né? E gente, colabora muito para a sociedade. Meu Deus! É um trabalho árduo.
edificar a nossa casa. Meu Deus. Já é uma correria, assim, um dia excelente é o dia que a gente consegue fazer o nosso devocional, o devocional com cada criança, porque é uma coisa que custa muito tempo. Muito tempo. Na verdade, a gente aplica isso porque a gente pode terceirizar o que a gente fazer. Não tem como. Vou levar lá na igreja lá, quinta-feira, pastor André, que não sei. Coitado. Contando com isso. Das minhas crianças. Pela graça e misericórdia do Senhor. Pura graça. E não que seja uma coisa que é fácil de fazer, igual a gente está falando. Não é uma coisa que ela é. Não é uma rotina que você consegue executar todos os dias, toda semana. A sua rotina já te consome. Você precisa dar banho, precisa dar comida, precisa mandar para a escola. Então, às vezes, quando você vê o dia já passou e você não conseguiu fazer isso. Eu estou em casa, ainda falo, nossa, né? Chegar lá, tem 20 crianças, você prender a atenção delas. É só uma coisa de Deus, não tem explicação. É só Tem explicação. E é isso, gente. É mais os pais terem essa responsabilidade, né? Porque a gente pode trazer 1000 coisas para tentar convencer eles, nós não vamos convencer de nada. É só quando virar chave. Meu desejo é que você que vai assistir isso depois possa, em nome de Jesus, ter essa chave virada no seu coração e entender que o reino dos céus é para os pequenos e que o Ministério Infantil não é um lugar onde a gente deixa as nossas crianças para assistir o culto, mas é um lugar onde nós estamos levando o alimento da palavra de Deus, a palavra de reconciliação, de um Deus que precisou enviar o seu Filho para morrer, para poder nos reconciliar. É isso que nós estamos fazendo ali com as crianças. Cada dia de uma linguagem, cada dia de um jeito, mas a essência é sempre essa, a reconciliação do ser humano caído com o seu Pai. E o meu desejo é que essa mensagem chegue para essas pessoas que estão com esse coração. E como a Ana falou, e a mim também, não adianta, Ministério Infantil é 2 vezes na semana. Toma. E eu estava falando aqui, antes de todas as nossas crianças entrarem, que o Ministério Infantil é 2 vezes na semana. Então, a gente ministra ali uma palavra que, se a criança não ouvir em casa, ela vai esquecer. A gente esquece do que a gente aprende. E é curtinho o tempo. Às vezes o culto é tão rápido que a gente não consegue nem aplicar a lição inteira. A gente tem que correr com o tempo. Então, assim, é um conjunto. A igreja edificando e a família consolidando. Na verdade, eu penso o contrário, né? É a família edificando e a igreja consolidando. Então, assim, só cooperando para aquilo que já é existente. Claro que o nosso papel como igreja também é levar as boas novas, a gente tem feito isso, mas para aqueles que já são cristãos, não adianta, não ache que a igreja vai discipular o seu filho, que a igreja vai ensinar o seu filho no caminho. Quem vai ensinar o seu filho no caminho, vai dar o primeiro discipulado é você. O que eles vão ter ali é base para acrescentar naquilo que já está sendo vivido, ou base para confrontar aquilo que não está sendo vivido. Né? Um outro testemunho. A gente podia ter chamado o Dani nessa mesa, né? É verdade. A gente falou do Dani, né? Mas um outro testemunho que eu quero falar sobre o Dani e o Ministério Infantil é assim. Desde quando a gente chegou nesse lugar de renúncia, né? Eu e o Carlos, mais eu, né? Com a questão da aparência e tudo. E quando a gente chegou, eu tinha vários piercings e o Dani tinha um brinco. E não é pecado, eu tô falando de mim, minha experiência. Mas, assim, eu fui passando, porém nunca impus nada pra ele, assim como ninguém, nenhum ser humano me impôs tudo que eu estava vivendo. E aí ele tinha chegado numa semana que o Léo trouxe para eles sobre o jejum, sobre eles quererem ouvir a voz de Deus, né? E ele, dentro desse propósito que o Léo tinha colocado para eles, ele estava no jejum, ele foi no domingo fazer o devocional dele de manhã, e aí ele veio falar para mim, falou assim, que ele tinha ouvido a voz de Deus e que ele queria tirar o brinco. Uau! Ele falou assim, mãe, eu gosto demais do meu brinco, mas Jesus pediu para eu tirar meu brinco. E eu falei assim, Dani, se você ouviu a voz de Deus e você está em paz, ele tirou, né, e levou isso, o Léo ficou assim, meu Deus, olha onde que chegou, porque nenhum professor chegou e falou assim, esse brinco, Dani, você é um cara, ninguém pôs, sabe, foi Deus que impôs pra ele. E é um dos vários testemunhos que a gente tem vivido em casa. A importância, né? Ele ouviu, foi e falou com você, tirou e obedeceu.
Ele poderia ter ouvido, ter chegado contrariado a mãe e falou, não vou ficar. Eu gosto. Porque foi falou, eu gosto, mas ele Ele pediu. decidiu Mas obedecer. ele renunciou às Tudo. suas vontades. Tudo Deus tem uma cearense. criança, né? Tudo cearense. E a criança trazendo uma medida, né? Meu Trazendo Deus. uma medida, um prumo. Ai, Jesus. Mas isso foge esse pronto e doído. Então vamos para a nossa última. Quer falar mais alguma coisa antes da última pergunta? Eu ia acrescentar mais alguma coisa. O que eu ia falar? Vocês estavam falando de medida, criança. Das crianças estarem trazendo esse prumo mesmo, né? Tipo assim, esse nível, né? Uma criança renunciando desse jeito e os adultos. Eu ia trazer sobre a importância dos pais, né? Ah, Esse entendimento dos pais. Que, gente, você que faz parte de uma comunidade, né? Falando diretamente para quem está ouvindo, dê importância para o ministério infantil. As crianças que faz parte da comunidade. Entra no Ministério Infantil. Realmente, não se trata daquilo que você sabe fazer, se você tem dom ou não, né? É um lugar onde o Senhor ele vai te desenvolver, né? Você tendo um coração disponível, disposto, né? Para ser usado pelo Senhor, porque está precisando de trabalhadores para essa obra, sabe? A seara é grande, falta trabalhadores. E o Senhor está levantando pessoas nesses últimos dias, nas últimas horas, os improváveis, né, para fazer a diferença onde você está. Não se trata de placa de igreja, mas de você se dispor mesmo e falar, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Morrer pela causa. E ser uma pessoa que vai morrer, vai doar a sua vida, vai gastar a sua vida por amor a algo que o Senhor ama, que é os pequeninos, que é a igreja. Eles também fazem parte da igreja do Senhor, né? Então, assim, não jogue a sua responsabilidade de pai e mãe para um professor, para um ministério, para os seus pastores, mas se dispõe a colaborar com o reino, a colaborar primeiramente com a sua casa, né? A colaborar primeiramente com a sua casa. Então, sobre isso de entendimento assim para os pais, é você se responsabilizar. Bater no peito, assumir isso. Não é obrigação de ninguém, né? É nossa. Não é um conhecimento, mas é um coração disposto. Amém. Então vamos, amiga, para a última pergunta. Como podemos Como podemos proteger as nossas crianças dos lobos infiltrados nas igrejas? Eita, Deus. Eu Tem que responder essa, porque Tem que responder essa? Não. Aí que vamos dessa pergunta. A mim já ficou brava. Já me segura. Gente, as pessoas acham que está na igreja e estão assim, ai, aqui estou guardada. Olha, essa pergunta, no finalzinho a resposta da outra acaba entrando nessa, né? Essa que é, porque ai de quem pensa que a igreja vai fazer só, que o papel disso tudo é só da igreja, né? Porque graças a Deus que aqui a gente tem esse prumo, a gente tem essa medida. Sim. Porém, quantas igrejas, infelizmente, é colocado pessoas só para distrair essas crianças. E aí até minar o coração dessas crianças, né? Então vamos lá, gente, pode falar. A importância, né, e vai responder também a questão de quem a gente coloca no ministério, né? Não é ter o coração assim, disponível, mas, gente, a gente também tem que ter uma sede. Você vai lá ministrar qualquer coisa, heresia para as crianças, você vai lá colocar qualquer música que nem você sabe o que está falando, né? Então a gente tem que ter muito discernimento, ter muita sabedoria, não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Então, assim, a pessoa precisa pelo menos ter um básico do conhecimento ali, né? Para poder ministrar essas crianças, não é de qualquer jeito. Não é você deixar suas crianças soltas dentro da igreja, correndo para lá e para cá e achar que quem tem que cuidar é o pessoal que está na porta da diaconia. Misericórdia, gente, misericórdia, porque, igual eu falei, não é porque você está dentro da igreja, Meu Deus, que os seus filhos, vocês estão guardados. Pode chegar um serial killer lá e começar a matar todo mundo. Misericórdia. E seus filhos soltos. ou até pior, né, Mi? Pode ser, se você for pensar numa comunidade grande, numa igreja de sistema, né? Quantas a gente tem visto hoje nas redes sociais, quantos escândalos, né? Quantas coisas acontecendo.
Exatamente. Você pensar que porque está dentro da igreja, sua criança está protegida, é muito pelo contrário. A gente não pode falar porque isso vai para a internet, né? Mas nós temos testemunhos ali entre nós, né? De coisas que já aconteceram ruins dentro da igreja. Graças a Deus, não na nossa, mas assim, dentro da igreja. Que nós vemos até mesmo na rede social. Acho que trazendo a resposta, como proteger, na verdade, né? Cara, você tem que medir, né? Ver quem é, quem não é, até mesmo depois de grande. Depende da administração, quem está administrando, quem está sendo empregado, está com a Bíblia, começar a medir a profecia. Sim. A própria Bíblia fala, não tem que medir a profecia para você filtrar aquilo que é do bem para você. Como se proteger. É isso. Sabe? Ter cautela, não deixar com qualquer um. Olhar quem são os visitantes na igreja, igual depois pode chegar alguém ali com mais intenção. Disfarçado, né? Uma cautela que a gente tem lá na igreja também, né? Subiu todo mundo, fecha a porta, lá de dentro, tem que chamar para abrir a porta. Porque a gente não sabe quem está lá dentro. Né? Até mesmo adultos, né? Como você não foi entregue um lobo, né? Por um lobo, pelo aquele com conhecimento, sabe? Começar a orar, começar a medir, começar a ler. Será que o ensinamento está sendo certo? Será que o pastor está sendo de acordo com aquilo que a Bíblia está falando? E assim você vai ver, né? Assim acaba protegendo elas, né? Elas mesmo vão saber, tipo assim, opa, porque está sendo liberado, né? Como o Guilherme falou, né? E a gente fala num geral, de contexto das igrejas, né? Aquilo está sendo liberado ali do altar. Então, tipo assim, se você não tem conhecimento, você é levado método de doutrina. Você vai para onde ele levar você. Porque você não tem conhecimento, porque você não tem fome, você não tem vontade, você só quer o alimento mastigado e joga, né? Uma coisa que o Senhor ministrou nesses últimos dias no coração é aquela passagem de Moisés, né? Que quando ele vai subir, né? Era para o povo todo estar junto ali, quando o Senhor viesse, né? Para falar com eles ali. Eles falaram assim, Moisés, vai tu. Sobe você. E as pessoas dizem assim, fala você. Ora você, busca você intimidade, você vem e fala, e eu vejo que eu faço aquilo que você liberar. Né? E as pessoas não querem essa responsabilidade de não, eu vou. Podia pagar o preço, né? Se responsabiliza, o filho é teu. Né? Cada um cuida do teu. Se cada um cuidar do teu, tá ótimo. Porque, nem o Guilherme falou, quantas pessoas que vão na igreja, na sua igreja, né? Você não sabe quem é. Você não sabe se tem um pedófilo, um serial killer que tá ali pra matar todo mundo, né? E até segunda impressão, toda a primeira impressão é que a igreja, a gente quer acolher a todos. Sim. A gente precisa analisar, julgar mesmo, para saber se dali é um fruto ruim ou um fruto bom. De primeiro momento, você não tem como saber se entra pedófilo, se entra serial killers. Você não tem. Você vai achar que todo mundo está ali querendo a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que cuidar tanto, homens se disponham a servir no ministério infantil, pelo amor de Deus. Homens mesmo, sabe? Graças a Deus a gente tem homens ali servindo, mas seria melhor se tivesse mais homens servindo, porque passa uma segurança diferente. Um lobo, um perverso, ele não vai se crescer na presença de um sacerdote. Ele vai querer muito mais. Agora vai no ministério infantil, quem tem? Adolescente e guria nova, né? Gente, tá errado, porque assim, não traz autoridade. A hora que o Gui tá lá, tipo assim, eu tô de boa. A hora que o Léo tá lá, eu tô tranquila. Quando o Jean tá lá, eu tô tranquila. Até o Carlos lá, porque ele tá sempre no baby, né? Passa uma segurança diferente. Então, assim, o lobo não se cria em ambiente onde tem sacerdote real. Não se cria. Eles vão temer, se eu fizer alguma coisa aqui, vocês vão ficar de pancada em mim. Sim. E perdoa a minha carnalidade, irmão, mas assim, as crianças, elas vêm em primeiro lugar pra mim, sabe? Não se cresce. Não se cresce, dentro da coluna nada. Porque hoje em dia a gente cata na rua. E outro, né, trazendo esse entendimento também sobre como tomar cuidado das crianças, é aquilo que a gente faz na igreja. Tipo assim, menina, acompanha a menina. Isso. Menino, acompanha menino. Lá no banheiro, vamos junto. Ninguém pega ninguém no colo. Não. Ninguém pega ninguém no colo. Ninguém entra com ninguém no banheiro. Ninguém entra com ninguém no banheiro. Porque, querendo ou não, isso é um cuidado. É um cuidado que a gente tem com as crianças, sabe? Porque mesmo se atingir de outro jeito, você imagina. Ô tio, vamos comigo no banheiro? Poxa, com todo amor e carinho, imagina. Mas o que as pessoas vão ver? Todo cuidado.
Isso. Então, assim, a gente vai, acompanha até o banheiro, a criança entra, fecha a porta. Lá mesmo, todas as crianças, eles vão ao banheiro sozinhos, eles sabem se limpar, né? Mas se acaso acontecer alguma coisa, assim, uma criança não... Se ela tem essa autonomia. Geralmente não. Lá na igreja, eu nunca peguei nenhuma criança que não sabe ir ao banheiro. Na verdade, o meu, mas ele faz xixi sozinho. Mas assim, o que a gente sempre fala ali pro pessoal no grupo, os professores do grupo ali do Ministério Kids? Gente, se tem uma criança ali que tem os 4 anos, mas não sabe ir ao banheiro sozinho, a gente vai lá embaixo, chama o pai, o responsável. Você pode acompanhar ele no banheiro? Nós não vamos. Né? Porque isso gente, com o ministério, com a criança, sabe? Com aquilo que o outro vai pensar, com aquilo que o outro também vai falar. Também trazendo traumas, né? Mesmo a criança sofreu abuso em algum lugar, na casa, ou dominação, que foi no banheiro, ou se for outro jeito, aí você vai acompanhar, eu falei, com amor, o que vai passar na cabeça da criança? Vai lembrar na hora, vai lembrar que, opa, fizeram isso comigo lá atrás. E se você não está acostumado com esse ambiente de crianças e de pastoreado de crianças, talvez choque você saber que crianças são abusadas, mas infelizmente é mais comum do que pode e deveria ser. Mas acontece. Então, ter essa preocupação, já pensando infelizmente nesses que acabam que acontecem, que estão no corpo da igreja, é um cuidado, como você falou, né? A gente não quer gerar esse gatilho sobre na cabeça. Né? Semana passada mesmo eu passei por um ministério onde tinha um psicólogo, ele estava falando sobre comportamentos que geram crianças foi ferida, crianças foi abusada, como você tem a leitura de comportamento. Né? Você foi lá pedindo, né? Não foi? Você foi com... Não, foi semana passada. Ah, foi outra? Foi em outra denominação. E tinha um psicólogo lá falando sobre isso, sabe? Assim, é importante a gente saber. Porque, como a gente disse, né? A igreja é o público. Na verdade, a igreja é a enfermaria, né? As pessoas passam, são curadas e voltam para a guerra de novo. E você tendo esse gatilho, você tendo essa informação, acarretando para você mesmo, né? Isso. Sim, porque essa é a importância que eu queria trazer. Uma vez eu acho que eu cheguei a comentar numa reunião com a gente, chegou a comentar com os professores, né, da Tenda Kids, sobre isso, gente. Crianças vão chegar com testemunhos. Vão chegar trazendo algo, né, testemunhando ou confessando algo. Eu falei, gente, ninguém pode esperar de tudo. Entendeu? E o que a gente vai fazer diante daquilo? Como agir? Amém. Tchau, obrigado. Vamos orar com ela. Misericórdia, porque só quem sofreu um abuso sabe como é que é. Entendeu? Você não tem uma pessoa que seja a voz para você. Meu Deus. Nós precisamos de pessoas que sejam a voz para essas crianças. Meu Deus. E eu já falei. E eu falo, gente, se alguma criança chegar em mim e contar qualquer coisa de abuso, e geralmente vem de quem está próximo também, né? É sem massagem. Vamos tratar a criança assim. Crime é crime. E é isso que eu ia falar agora. Nós temos que perdoar, nós vamos perdoar, mas assim você vai pagar por que você vai pagar fez. por que você fez. Né? Então a gente não pode acobertar nada, jamais. Sai da esfera do pecado, né? Entra no crime. Entra no crime. É crime. E precisa o quê? Precisa de lei. Precisa ser levado à justiça. Né? Precisa ter sentença. Alguém precisa fazer alguma coisa. Né? Porque se a gente não fizer isso, vai continuar acontecendo cada vez mais. Quantas crianças estão sendo abusadas que não tem voz, não tem pais que vê. Nós não tem fazer um papel, né? Que é esse o nosso papel, né? De introduzir, principalmente para ele, Cristo, para eles ser um braço de apoio para a família, né? Vamos tratar da criança, vamos tratar da família, vamos justiça na justiça. Para que tem igreja? Para quê? Para que tem Para que tem o Ministério Infantil? Nós seremos, e glória a Deus por isso, porque vocês são, assim, a voz dessas crianças. Então, assim, lobo não se cria, irmão. Se abate, mata, manda preso. E eu quero ler um versículo, Mateus 18:6, né? Da João Ferreira de Almeida, diz assim: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequenininhos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Ou seja, traduzindo, ai, cara, antes de mexer com uma criança,
o Senhor Jesus está falando que é melhor você amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar do que fazer cair em tropeço um dos meus pequenininhos. Então, assim, não passarão. E ainda que a justiça do homem falhe, a de Deus nunca falhará. O Senhor é o pastor da igreja. Nós somos colaboradores do reino, independente do nosso título. Nós estamos ali servindo o Senhor, mas Ele é o sumo sacerdote. Ele é o grande pastor. E Ele vai vir pastorear as suas ovelhas. E ai daqueles que estiverem cuidando mal das ovelhas do Senhor. Então, assim, o Ministério Infantil não é brincadeira. Eu sei que vocês levam com muita seriedade, com muito temor. Eu oro para que o Senhor acrescente pessoas que tenham a mesma seriedade, o mesmo temor, porque a obra é grande. Os ceifeiros são poucos. É um ministério lindo. As crianças, elas são apaixonantes. Quando você vê uma criança queimando por Jesus... acaba, né, seu pessoal? Criança vai vir todo. Igual você falou. Tem vezes que a igreja da criança lá em cima tem mais criança do que lá embaixo, do que adulto lá embaixo. Mas nós precisamos de trabalhadores, né? Nós, como igreja local, tenho certeza que a sua igreja local também precisa, mas principalmente como reino. Nós precisamos de pessoas que olhem para as crianças como o reino de Deus e entendam que na sua casa você está estabelecendo o reino, você está criando um discípulo, você está criando a próxima geração de cristãos. E isso começa primeiramente no lar, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, né? Eles não são igreja ruim, eles são igreja de hoje. De agora. E para fechar, né? Para mim, pensando em meu, e agora, o que você vai fazer com isso? Como liderança no Ministério Infantil, para mim, até conversei com a Miriam, né? Eu comecei a ler aqueles livros dos grandes avivalistas, aqueles caras que oravam, aqueles caras que temiam Deus, né? Eu comecei a analisar, o Brasil não teve nenhum deles. Que realmente morreu. Tem sim, você colocar, mas que foi grande assim, não. Aí o próprio Espírito Santo falou assim para mim, assim, você vai morrer, você vai deixar algum legado para alguém? E aí? Se eu morrer hoje, o que eu estou fazendo com as crianças? Será que eu vou deixar um legado? Ele vai lembrar? Não, mas o tio lá me ensinou que é assim. Alguém vai dar continuidade. Alguém vai dar continuidade ao que ele está fazendo. Porque aquilo que a gente está fazendo hoje vai chegar uma hora que a gente tem que passar por passar. E aí? Estão sendo produzidos? As pessoas precisam ter o mesmo coração. Tá aí a maior dificuldade do líder. Passar o cajado, né? Assim, não que isso é uma dificuldade pro líder, mas assim, de ter trabalhadores mesmo, pessoas que amam e morrem pela causa. Que vão fazer muito mais, né? Vão se doar muito mais. Isso, uma coisa que eu e a vida sempre admira, né? A gente gosta daquela pessoa que faz mais que a gente. Sim. Não como inveja, imagina, você está se entregando, está trazendo vídeo, está fazendo atividade. Ou a gente citou o Léo. O Léo pra gente é um bração, um amigão da gente, porque tudo que a gente precisa, a gente liga pra ele. Porque a gente sabe que ele tem um conhecimento também. Ele é um mestre, né? Então, e outras pessoas também, não só ele, né? A pessoa está chegando, está somando, fazendo glória a Deus. Porque assim, sempre você vai ter, eu tenho algo que vai te ajudar, vai te acrescentar. Na sua vida você tem algo que vai te se encaixa, vai se completando. Ninguém é melhor que ninguém. Ali a gente, cada um dá um pouquinho de si, a gente se completa. Né? E a gente dá o nosso melhor. Eu quero até assim, louvar a Deus por cada pessoa que faz parte desse ministério, a sua vida, a vida de cada um, porque eles fazem total diferença. A gente vê o quanto que eles se doam, né? Precisa fazer alguma coisa, eles estão ali, eles têm ideia. Eu falo, gente, eu não sou muito boa dessas coisas de hoje é dia dos pais, hoje é dia das mães. Eu falo, olha, o meu negócio assim, eu gosto de focar mais ativa, né? Cada coisa que ela faz. Uma coisinha, eu sou mais lá dentro, né? E assim, a Vanessa, ela é maravilhosa, porque ela tem um monte de ideia e ela sempre faz coisas maravilhosas, assim, ela se dispõe muito. Miriam, vamos fazer tal coisa, eu vou aí, a gente vai seguir um pra gente recortar, fazer alguma coisa, uma atividade, ou uma lembrancinha de alguma coisa que é do pastor, dia das mães, qualquer dia das crianças. Eles têm bastante ideia, não só ela, mas como todos, né? Então, assim, louvar a Deus, porque o Senhor tem levantado uma equipe, assim, pessoas que têm um coração, assim, muito genuíno. E a porta está aberta para aqueles que querem fazer parte, né, desse ministério, pessoal ali da casa, né? Que precisa também, né, ser da casa. Não é
uma pessoa que chegou hoje e fala, eu quero ir lá ajudar na série. A porta tá aberta, mas é estreita. A coisa que eles falam, gente, fica à vontade, só não mexe nada. Fica à vontade, a casa é sua, só não esquece que no final das contas ela é minha. E é isso, né? A gente tem essa responsabilidade e o Senhor tem levantado pessoas responsáveis com a gente. Tem acrescentado muito e tem gerado muitos frutos no coração dessas crianças, bastante testemunho. Realmente, eu dou dica essa mesa, porque ele é um menino que me levou cada vez mais para perto de Deus, me fez apaixonar e me fez ver que no final tudo vale a pena. Né? Tudo vale a pena. Né? As crianças estando ali rendidas e ver as famílias sendo transformadas. Eu falo, meu Deus, vale a pena todo esforço, né? Toda renúncia vale a pena. Para que você ver uma família rendida aos pés de Jesus e O coração dos pais aos filhos tem que ser aos pais. O meu grande desejo com o café de hoje era compartilhar com vocês o que nós temos vivido como Ministério Infantil. E eu não acredito que isso é só para a nossa igreja local, eu acredito que isso se estende para as outras igrejas. Mas como a Ana falou, eu não tinha visto ainda nada parecer. Nada. Essa é a primeira vez que eu vejo algo assim no Ministério Infantil, é a primeira vez que eu vejo as crianças movendo desse jeito no Espírito. E eu desejo de todo o coração que essa semente seja soprada pelo Senhor. E aonde o Senhor quiser levar, onde tiver alguém que tenha sede e fome desse tipo de palavra, que queira também essa resposta com relação às crianças, que seja encorajado, porque é possível. É difícil, mas é possível ter um ministério infantil bem sucedido aos olhos do rei. Sim. Coisa que a gente fala, né? Passa informação, passa introdução, mas o ministério infantil só é aquilo que a igreja é também, né? Tem que forçar muito o ministério infantil, beleza, eu gostei e tal. Sendo que a igreja não anda junto. Você acaba exigindo demais uma coisa que eles não têm. É que a amiga falou, como que eu vou exigir comida sólida se eu for uma mulher? É difícil. Não tem como, né? Amiga, é isso. Tem mais pergunta? Não, é isso mesmo. Tivemos vários cortes. Porém, muitos filhos, né? É que agora juntou os meus, os seus e os nossos. Por um momento eles passaram por aqui, tinha tanta criança nessa sala. Gente, o Ministério Infantil estava aqui. Não, vocês imaginam, só pela nossa família, como que não é o Ministério Infantil da igreja? É grande. É grande, gente. A Seara precisa de trabalhadores. Por favor. E é isso, gente. Que tema bom. E foi uma bênção, foi um prazer receber vocês. Verdade, um prazer estar aqui, gente. Foi muito leve, foi muito bom. A gente amou conversar com vocês. A gente sabe que com a câmera fica um pouco. Mas eu sabia que vocês iam punhar pra fora todas essas virtudes que já tem dentro de vocês. A gente ficou meio assim, nervoso e tudo. Eu falei. O Espírito Santo veio agora, tipo assim, antes assim, é só a gente trazer aquilo que a gente já tem, né? Então a gente vai testemunhar daquilo que a gente viu. E uma coisa que eu queria falar, a Miriam é a nossa irmã da igreja, que se você chegar nela, ai Miriam, estou com dor de cabeça, eu vou orar agora. Ela é essa irmã. Até na mensagem, seja curada, Angélica, em nome de Jesus. Amém. Falei, Miriam, a gente precisa se marcar no seu que a gente tá bem, então recebe a cura, mãe, em nome de Jesus. É sempre assim, as mensagens com diagnóstico de diabetes, ela, minha irmã, vamos orar. Agora. Eu queria chegar lá e orar por mim, já que ela não é agora. Você orou lá. Eu não preciso inventar, porque ele é sim. É verdade. Ela faz isso mesmo. Acho que essa chama que ele na nossa vida, sabe? De estar junto, de orar, de servir. Em qualquer lugar, não é só dentro da igreja. É o que eu falo pra mim, né? Você ser crente, você ser evangélico, você ser cristão. Dentro da igreja é fácil. É fácil, quer ver lá fora. No meio de circunstâncias, no meu trabalho, né? Ser igreja de segunda-feira. Ser igreja de segunda-feira, né? Não só de domingo. Amém. Mas é isso, né? Esse foi o Café com as Amigas de Glória a hoje. Deus. Tomara que vocês sejam abençoados assim como nós fomos. E a gente espera vocês para o próximo café. É isso, tchau. Tchau, gente. Produção.